E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é o tipo de jogador que tem dificuldade de jogar uma partida de xadrez contra um adversário que faz isso daqui de brancas, né? Ele joga peão E4, depois quando você responde, ele vai em frente e tira a dama cedo, ameaçando o peão e já vindo tentando te atacar, tentando dar o mate do pastor. Eu sei que muitos dos que me assistem são jogadores de nível iniciante, intermediário e têm dificuldade de jogar contra o mate do pastor. Por isso hoje eu escolhi uma partida para analisar e também para mostrar a defesa aqui do Kasparov, que jogou contra o Woody Harrelson, é isso mesmo, o ator de Hollywood jogou o mate do pastor contra o Kasparov. Vamos ver no que deu e vamos analisar o que o Kasparov optou por jogar. Então, a primeira coisa que você tem que perceber quando o adversário tira a dama cedo, é claro, é que ela tá ameaçando aqui o peãozinho da casa de E5. Então, o sonho dele é que você vai jogar G6, por exemplo, e vá perder o peão, depois perder a torre. E a melhor maneira de defender o peão, por mais que você tenha algumas defesas disponíveis, você pode jogar dama em E7, pode jogar peão em D6, é você defender desenvolvendo o cavalo para a casa de C6. Então, o cavalo em C6 aqui é um primeiro lance fixo. O adversário então joga bispo em C4 e geralmente nós temos aqui G6 como uma resposta para você, é claro, não cair no checkmate do pastor, né? Porque se você jogar cavalo em F6, acaba o jogo porque a dama vai capturar aqui com checkmate, né? Nós estamos muito acostumados a jogar o lance G6 e depois simplesmente desenvolver o cavalo, desenvolver o bispo e fica por isso mesmo. Hoje eu vou ensinar para vocês, através dessa partida, uma maneira diferente de você se defender, que é o lance do Kasparov. Ele escolheu jogar contra o Woody Harrelson um lance dama em E7, que é um lance bem curioso. Enquanto isso eu vou dar uma contextualizada, né? Como assim? O jogo do Kasparov com o Woody Harrelson, que é aleatório, parece aqueles sonhos que você acorda sem entender o significado depois, né? A ideia aqui é que o Kasparov estava organizando um match de xadrez entre o Shirov e a Judith Polgar em 1999. E o Woody Harrelson, na realidade, é um entusiasta de xadrez e ele estava lá para ver o match. E aí, né, nessa ocasião, os dois resolveram jogar uma partidinha amistosa de exibição. Tem até foto do evento que eu vou deixar passando aí na tela. E apesar desse evento, dessa foto não estar na melhor resolução, dá pra ver a dama na casa de H4, então dá pra ver que o Woody Harrelson de fato tentou o mate do pastor no Kasparov. Vamos lá, esse lance dama em E7 é um lance bem curioso, porque você tá defendendo a casa de F7, tá super protegendo o peão da casa de E5 e por consequência você tá liberando a movimentação desse cavalo. Essa defesa de dama em E7 que o Kasparov escolheu jogar é bem venenosa. Então agora eu vou gastar um tempinho do vídeo analisando alguns erros que o jogador de brancas pode cometer. Particularmente, os erros seriam cavalo em C3 e cavalo na casa de E2, e eu vou passar algumas linhas para caso você queira jogar. Se você não está interessado nisso, você quer ver apenas a partida mesmo do Woody Harrelson contra o Kasparov, o tempo de vídeo que é para você pular vai aparecer aí na sua tela, tudo bem? Então é só você passar o vídeo para frente e a gente parte apenas para análise da partida, fechou? Então você está liberando ideias, por exemplo, do cavalo vir para a casa de D4, tudo bem? O Woody Harrelson jogou cavalo em F3, que é um lance muito bom por sinal, mas a maior parte dos jogadores de brancas aqui tendem a ficar hiper focados no ataque da dama. Ele fala assim, curiosamente, né, de maneira até irônica, ele fala, haha, você tirou a dama cedo, eu vou atacar sua dama, eu vou jogar cavalo na casa de C3 para depois jogar cavalo em D5 ameaçando a dama. Acontece que esse lance não é bom, porque o jogador de pretas pode jogar aqui o lance cavalo em D5. E essa é uma sequência que acaba ganhando um pouquinho de vantagem. O jogador de brancas, né, deve defender o duplo da casa de C2, o lance correto para ele. É super contraintuitivo, é o lance dama de volta lá para a casa de D1, ao ponto que o jogador de pretas tem uma posição muito tranquila, porque aqui basta jogar C6 e você impede que o adversário ocupe essa casa, porque tem um cavalo em C3, ele tem um pouco de dificuldade também de chutar o seu cavalo aqui da casa de D4, o melhor que ele vai poder fazer é algo como cavalo na casa de F3, ao ponto que você não toma o cavalo, né? Você segue aqui expandindo na ala da dama ou segue desenvolvendo, ou você joga G6 ou você joga B5, B4, né?
Mas a ideia aqui, que a maior parte dos jogadores de brancas vai ter, quando ele vê esse cavalo em D4 ameaçando o duplo na casa de C2, é que o jogador de brancas fica ansioso para jogar o lance cavalo na casa de D5, ameaçando a sua dama. E ele tá se achando o tal, porque agora ele também tá dando um duplo na dama e na casa de C7. Olha que bacana o lance que o jogador de pretas joga aqui, né? Pause o vídeo e veja uma sequência bem legal para o jogador de pretas, que ganha uma certa vantagem. Será que você pausou e encontrou a belíssima sequência? E olha só, você tem que pausar o vídeo, viu? Não continue assistindo sem tentar resolver. A ideia para o jogador de pretas é gerar um contra-ataque na dama branca. Então você joga aqui o lance cavalo na casa de F6. Você está ameaçando a dama do adversário e ele muito naturalmente vai tomar sua dama e entrar na dança, né? Então, ó, porque se ele volta a dama, você, por exemplo, toma o cavalo e depois toma o peão. Então, naturalmente, ele toma a sua dama e antes de tomar a dama dele, você captura em C2. Legal, né? Rei em D1, perdendo o roque. Agora, cavalo toma dama e se o adversário toma o seu cavalo, você toma o cavalo dele e no final das contas você acaba com um peão a mais, que é o peão de C2 que você capturou, tá? Então esse cavalo em C3 acaba sendo um erro, porque você pode jogar cavalo em D4 e na maior parte dos casos ou o adversário volta a dama e você fica numa posição muito confortável pelo C6, ou o adversário joga o cavalo em D5, que não é um lance bacana, você contra-ataca a dama dele e acaba ganhando um peão no meio do caminho e tirando o roque do oponente. Curiosamente, se o adversário ver a ideia de cavalo na casa de D4 e tentar impedir o lance, como normalmente se faz jogando cavalo em E2, o jogador de pretas ainda tem uma posição muito bacana, porque a dama do adversário ainda está deslocada. Mas você não vai atacar a dama com as ideias tradicionais, peão em G6, né? Você vai jogar primeiro o cavalo em B4, ameaçando o mesmo duplo, que é muito legal também. E agora, na casa de B4, esse cavalo vai apoiar o avanço de peão D5. E essa é a ideia, o bispo vai para B3, cavalo em F6 com o tempo na dama, que geralmente vai para a casa tradicional F3, tudo bem? E agora que você tem os dois cavalos mirando a casa de D5, você pode jogar esse avanço de peão. É um avanço que parece perder um peão, porque o adversário está defendendo essa casa 3 vezes, né? Ó, ele está defendendo de bispo, de peão e de dama. Mas se você já viu meu outro vídeo sobre como você pune o mate do pastor nas linhas principais e tudo mais, esse D5 geralmente é muito bom porque ele libera a saída do bispo com o tempo na dama e aí você pode fazer o roque longo nessa linha, porque você tirou a dama para a casa de E7. Então, ó, a ideia que você precisa se lembrar é que o D5, depois do cavalo em B4, pode ser jogado mesmo que pareça que não possa, né? O adversário toma, bispo em G4 com o tempo na dama, dama vai para a casa de G3, por exemplo, que seria o melhor lance do adversário, e temos o roque longo por parte das pretas. E a posição, assim, só esteticamente é muito confortável para pretas jogarem. Você pode ainda, antes de fazer o roque longo, tomar o cavalo do adversário para tirar o roque dele. Agora você faz o roque longo, você vai recuperar o seu peão aqui, ó, que está sendo ameaçado 3 vezes, o oponente está com o rei no centro, e por mais que o computador considere essa posição mais ou menos igual, ela tá longe de ser igual na prática. Na prática, o jogador de pretas aqui tem muito mais facilidade de jogar. Vamos lá, né? Fora que o adversário pode errar. Quando você joga bispo em G4, ele não necessariamente vai entender que dama em G3 é o melhor lance, né? O lance mais jogado aqui é o lance dama em E3, que não é bacana, porque a dama agora ela fica uma posição onde ela perde tempo. Você captura o peão com tempo na dama, né? E aqui você tem uma versão melhorada daquela linha. Você toma o cavalo, tirando o roque, faz o roque longo e a sua posição fica muito mais tranquila de jogar ainda, né? Então, esse dama em E7, curiosamente, é um lance muito venenoso, porque uma vez que o peão está defendido, você libera a movimentação do cavalo. Se cavalo em C3 para a casa de D4, se cavalo em E2 para a casa de B4. Então agora, vamos dar uma olhada no que foi jogado de fato na partida pelo Woody Harrelson, que foi o lance correto. Mas se até agora você achou bacana essa explicação dessa defesa específica escolhida pelo Kasparov, eu gostaria que você deixasse um like nesse vídeo, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos.
E caso você goste do conteúdo que eu produzo e você queira me apoiar, por apenas R$5 você pode se tornar um membro do canal. E os membros têm acesso a vídeos exclusivos de xadrez posicional, de vídeos exclusivos onde eu faço análises das partidas dos membros, né? Você manda por e-mail e depois eu faço um vídeo analisando as suas partidas. Enfim, e você acaba me apoiando mais do que você poderia imaginar. Vamos lá, o Woody Harrelson jogou cavalo em F3, que é um lance bom, porque agora o cavalo está ameaçando o peão da casa de E5 mais uma vez, está ameaçado 2 vezes. Por consequência, ele está travando a movimentação do seu cavalo. O que acontece agora? Bem, a dama ainda está mal colocada, então o Kasparov jogou cavalo em F6 com o tempo na dama. A dama foi para a casa de H4, certo? Porque a casa de F3 não está mais disponível. Então o Kasparov jogou o lance D6, né? Simplesmente liberando aqui a saída do bispo. Ele está doidinho para propor uma troca de bispos e aliviar a pressão da casa de F7. O Woody Harrelson jogou D3. Temos então H6 para impedir ideias de bispo em G5, que assim, ainda pode ser jogado aqui, né? A ideia é que você não vai poder tomar, porque senão você perde a torre, mas para desencorajar esse tipo de ideia e para no futuro talvez preparar alguma ideia de G5, né? Ou se não até mesmo de G6 e você jogar com esse esquema de fianqueta, essa estrutura de peões um pouco mais curiosa, o adversário jogou H3 para impedir a mesma ideia de bispo G4. Temos uma proposta de troca de bispos que o Woody Harrelson recusa. Joga cavalo em C3, permite bispo por bispo dobrando peões, porque agora ele tem bastante controle da casa de D5. Então assim, até o momento, curiosamente, o astro de Hollywood tá jogando muito bem mesmo. E o Kasparov tá começando a ter dificuldade aqui na posição, né? O Kasparov joga então cavalo em D4, que é um lance bacana. Por que ele escolheu jogar cavalo em D4, né? Como o adversário estava gerando ameaças de cavalo em D5, ele precisa que esse cavalo saia para que ele possa movimentar o peão de C e chutar, né? Para provar que essa não é uma casa fraca. Mas aqui ele está propondo vamos dizer assim, aqui ele está propondo uma troca de peões também, que deixa ele mesmo com peões dobrados, mas abre a coluna E. Então agora a dama está na cara do rei. O cavalo precisa se mexer, e você já vê o que o Kasparov está esperando. Ele está esperando que o Woody Harrelson vá jogar cavalo em D5. Quantos de vocês aí jogariam cavalo em D5? Sejam sinceros, sejam honestos, né? Quem aí vê o problema com o lance cavalo em D5 e viu o problema antes de eu falar que era um lance problemático, né? Vamos lá? Será que você viu a ideia de que cavalo em D5 perde o jogo para cavalo por cavalo? Olha só, você pode, é claro, tomar de volta o cavalo com o peão de C. O peão de E tá cravado, mas o de C tá aqui. Só que o problema de C por D5 é que você perde a dama. E o problema de você trocar damas é que você volta tomando de cavalo e tá tudo certo. Então, cavalo em D5 perderia imediatamente. E o Woody Harrelson joga cavalo em E2. Então ele tá propondo uma troca. Olha só, ele tá propondo a troca do peão de E, que tá caindo agora, pelo peão de D, que é um peão dobrado do Kasparov. Dama por E4 leva um jogo muito igual. Teremos, por exemplo, dama por E4, né? Cavalo por E4 e cavalo por D4. E aqui a partida está completamente empatada. Então o Kasparov apenas defende o seu peão com C5 e o Woody Harrelson defende o seu peão com F3. Temos então o D5, que é uma tática bacana. Por que esse D5 é um lance legal? É a mesma ideia que a gente viu com o cavalo ocupando aquela casa. A ideia é que o adversário toma e agora cavalo toma D5. É para se livrar desses peões dobrados, para melhorar a estrutura. Então D5, peão toma, cavalo toma, né? E aí a gente está propondo uma troca de damas defendido pelo cavalo. Se você move a dama, aí eu movo o cavalo, né? Então essa é a ideia. O Woody Harrelson propõe a troca, beleza. Bispo em D2, roque longo, roque longo. Temos uma posição aqui muito igual. G6 para fianquetar o bispo, cavalo vai para a casa de F4, bispo em G7, e o Woody Harrelson, para minar um pouquinho o centro do Kasparov, decide por C4, né? E é um lance bem curioso, porque ele está propondo uma liquidação total e completa de material. Ele deixa esse peão passar, se as pretas quiserem, mas não é um peão passado que tem qualquer perspectiva de promoção. O rei está muito próximo, então se ele avança demais fica fácil de o peão ser perdido. E para quem conhece um pouquinho da ideia dos peões passados, ele é um peão que é muito fácil de bloquear de cavalo.
e por consequência, ele provavelmente não vai a lugar algum, né? É capaz até que se você avança esse peão é que ele seja perdido muito rapidamente. Então o Kasparov decide pela troca. E é aí que eu falei que liquida tudo, né? Ó, se você toma en passant, que é uma regra especial do xadrez para quem não sabe, quando o peão move 2 casas e esse peão poderia capturá-lo se ele movimentasse uma casa apenas, você pode tomá-lo na passagem, né? A ideia do en passant. Nós temos agora uma liquidação total de material, porque vai trocar tudo. E o jogador de pretas tem, assim, uma estrutura de peões um pouquinho melhor, porque brancas têm esses 2 peões aqui que estão isolados. No entanto, não é o suficiente para forçar uma vitória. Então, ó, C4 por parte das brancas, apoiando essa casa. Cavalo na casa de C6, visando entrar aqui na casa de D4. Rei B2, sempre ativar o rei no final é uma boa ideia. Torre de H para a casa de E8. Temos uma troca de torres e cavalo em D5 fechando a coluna. H5 por parte do Kasparov, A4, rei D7, rei C3, rei E6, F4 para impedir o progresso do rei negro e mais alguns lances são jogados aqui quando os 2 jogadores acabam repetindo lances e a partida é um empate. É isso aí. O Woody Harrelson, ator de Hollywood, jogou uma partida quase perfeita contra o Kasparov no mate do pastor e ele pôde dizer que ele empatou a partida com o jogador que era, na época, campeão mundial. Olha que bacana. Agora tem um pega, né? Como eu te disse no início do vídeo, o Woody Harrelson estava jogando essa partida contra o Kasparov porque o Kasparov estava organizando um evento de xadrez, né? Ele estava organizando um evento para Judith Polgar jogar contra o Alexei Shirov. E nesse evento, obviamente, vários grandes mestres estavam lá. Então, o Woody Harrelson teve um pouquinho de ajuda. A verdade é que ele escolheu a abertura que foi jogada, ele escolheu jogar o mate do pastor, mas depois, né, do dama em E7, o Yasser Serouan, que é um grande mestre que escreveu aí Xadrez Vitorioso, e alguns outros grandes mestres muito fortes da época, foram dando dicas ao Woody sobre o que jogar, e a partida foi inteirinha feita num tom super amistoso, né? Não valia nada, tava todo mundo rindo, todo mundo participando ali da brincadeira. E no fim das contas, quem decidia pelos lances era de fato o Woody Harrelson, mas o pessoal tava dando uma ajudinha ali para ele, senão obviamente ele não conseguiria empatar com um cara tão bom quanto o Kasparov. O Kasparov também não tava levando tão a sério, né? Se ele tivesse assim pensando de fato, pô, vou regaçar esse cara, eu tenho certeza que ele ganharia mesmo com a ajuda. Mas é isso aí, é curioso, eu espero que você tenha aprendido algo de novo com esse vídeo, eu espero que você tenha curtido também os fatos meio aleatórios. Um abraço e até a próxima!